Bem, pessoal, continuando aí nossos estudos de integrais duplas, né? Vamos fazer uma breve revisão da aula anterior, do que nós vimos na aula anterior, que aí também facilitará o nosso estudo aqui, tá? Lembrando que na integral dupla a gente está baseando aqui o estudo do volume, de algumas regiões aí, de superfícies aí, tá? Então, da aula anterior a gente viu que a gente conseguia calcular o volume de um sólido que estava abaixo de uma superfície. Então tinha uma superfície aqui, ó, que é nos dada através da nossa função de duas variáveis. Então quando o exercício me dá uma função z, f de x, y, ele está me dando uma superfície, tá bom? Essa superfície, tecnicamente, vamos chamar de sombra. Projeta uma sombra aqui no nosso plano xy. Na aula anterior, nós vimos que nós conseguiríamos calcular o volume dessa região aqui, ó, abaixo da superfície e sob a região, né? Então, essa caixinha esquisita aqui, né? Se eu preencher aqui, ó, a gente estaria calculando o volume daqui de dentro, através da integração dupla. Só que o nosso estudo baseava em regiões sob retângulos, regiões que eram retângulos. Então, sempre que a minha base aqui, ó, x, y, era um retângulo, eu conseguiria estar calculando facilmente, né? Aí a gente usava a equação aqui, o volume é nos dado, isso aqui independente de qual seja a nossa sombra aqui, independente de qual seja, a forma sempre é essa. O volume vai ser a integral dupla dos intervalos dessa região, tanto o intervalo x quanto o intervalo y, e integra a função f de x, y. A função f de x, y o exercício nos dá, que é essa função aqui da superfície. dA. O dA tanto pode ser dx, dy, integra primeiro em relação a x e depois em relação a y. Ou o nosso dA também podia ser dy, dx, né? Aí dependia como a gente organizava. Como era um retângulo, o x aqui, ó, se eu integrasse primeiro em relação a x, pegava aqui x variando de A até B, então numa perna eu colocava x variando de A até B, e na outra em relação a y, o y variando de C a D. Então o y aqui na perna aqui, no caso que seria, que eu estou chamando de segunda, de C a D, tá? Então a gente conseguiu isso porque eram retângulos, né? Pode ver que tanto o y quanto o x varia entre números, dy, e você escolhia. Aqui eu escolhi em relação a dx, dy, primeiro em relação a x, e depois em y. Uma revisão breve da aula anterior. Aqui está, ó, quando você deriva em relação a x, os intervalos aqui presos, né? X de A a B e y de C a D, nossa região. Quando você integrava, em relação a x, então em relação a x, como eu falei, primeiro é o A e B, né? Você tinha dx, dy, ou integrando primeiro em relação a y, o que muda entre eles é o intervalo de integração. Apenas. Se for em relação a y ou se for em relação a x. E ao calcular essa integral dupla, você estava achando o volume dessa superfície, o volume. É isso que nós vimos na aula anterior. Nessa aula, hoje, a gente vai estudar integrais duplas sobre regiões gerais, não necessariamente mais retângulos. Agora minha região essa região D aqui, ó, não é mais um retângulo, tá vendo? É parecendo um caroço de feijão aqui. Então tem a minha superfície aqui, minha superfície Z, e eu tenho a minha região presa em x e y, correto? O problema aqui é que x não vai estar variando, o x está variando aqui e o y aqui. Como é um retângulo, a gente não vai conseguir expressar ele preso entre dois números, igual nós fizemos anteriormente, né?
nós vamos ter que pegar funções, e isso que nos deixa difícil quando a gente faz integrais em uma região qualquer aqui, diferente de um retângulo. Para isso, primeiro você vai ter que identificar se a sua região vai ser de tipo 1 ou se a sua região vai ser uma região de tipo 2. É a primeira coisa a ser feita para montar a integral. Igual nós montamos aqui, ó. Depois daqui a gente calcula tudo igual. Nós estudamos as integrais iteradas e a gente aprendeu a calcular essas integrais, né? Integra em relação a uma variável e depois a outra. O problema é montar. Quando é retângulo, nós vimos aqui como montar. Agora, quando a região é uma curva, entre curvas, aí, uma região qualquer, aí, como eu disse, primeiro você tem que analisar que tipo ela é. Tipo 1, como vai ser? A tipo 1, ela fica presa, o x varia entre números. Tá vendo? O x está preso entre A e B. Já o y vai variar entre funções. Essa função e em cima eu tenho outra função. Função 1, função 2. Regiões com esse tipo, com as características, são chamadas regiões de tipo 1. Como eu sei que uma região é de tipo 1? Tem um método mais fácil. Você imagina uma reta. Opa, é difícil fazer reta aqui, né? Imagina uma reta aqui, ó, paralela ao y. Se ela toca uma função, aqui ela tocou y1, e se ela sai já imediatamente em outra função, no gráfico de outra função, aí essa função a gente pode chamar de tipo 1. Aqui também, ó, toquei numa primeira função até aqui e já toco na segunda perna da função. Essas são regiões de tipo 1. Aqui tem até essa reta azul que está identificando isso. Quando você toca em uma região, numa função, e sai imediatamente em outra. E para tipo 1, como é que você vai montar? Identificou que é tipo 1? Beleza, o x varia entre dois números, A e B. Como eu falei, x está preso entre dois números, A e B, A e B. Já o y vai estar preso entre funções. Vai estar preso entre a primeira função que ele toca e a função de saída. Então, o x está preso entre dois números e o y vai estar preso entre uma primeira função que ele toca e uma função de saída. E aí é só montar a nossa função. A de tipo 1, primeiro em relação a y e finaliza em relação a x. dy dx. dy dx é tipo 1. Certo? Pode ver que primeiro, quando você integrar aqui, você vai cair com funções que estarão em função de x. Aí na segunda vai ter só número. É tipo 1, quando você identificar isso. Tipo 2. A tipo 2 é diferente. Ó. Se eu tentar analisar aqui como tipo 1, tocou em uma função. Mas não vai sair na outra função, porque a outra função está aqui. Tá vendo? Eu tenho uma função no lado esquerdo e uma função no lado direito. Quando eu faço uma reta imaginária aqui, ele vai tocar numa função. Tocou nessa primeiro. Mas não na outra. Não tem como ser tipo 1. Agora, se a gente tentar analisar ela como tipo 2, qualquer lugar que nós façamos a reta, toca em uma, que é essa, e depois toca em outra, que é essa. Pronto. Essa é a função de tipo 2. Aqui, o y está preso entre dois números, C e D. Já o x vai variar entre duas funções, entre esta e esta. E aí a integral de tipo 2 vai ficar assim, né? dx dy, diferente da tipo 1, que é dy dx. Primeiro em relação a x, que vão ser funções que estão em função de y, e depois em relação ao nosso y, que está preso entre números. Pronto. Ao fazer isso, você encontrará o volume da superfície. Então, a dificuldade aqui, o que eu vou passar para vocês é como montar. Porque como resolver, nós vamos usar as técnicas anteriores aí, estudadas, né, através de Fubini, que foi as integrais iteradas. Nós estudamos lá, né? Como integrar, fazer essas integrais
você estaria integrando aí em relação a uma variável e depois a outra. Vamos usar algo parecido aqui, né? Ao ter essas funções. Pessoal, é isso que eu tinha para vocês, né? Vamos agora para um exemplo que ficará claro aí para vocês, né? O difícil, como eu digo, é montar. Quando montava em relação ao retângulo era fácil. O teorema de Fubini nos garantia a integração. Agora, quando é em relação à região, embora nós vamos estar fazendo integrais parciais também aqui, em relação a uma variável e em relação a outra, agora aqui nós vamos ter funções nos intervalos de integração. Vamos lá para a aula, para o exemplo. Daí, como exemplo, eu pego este aqui. Determine o volume do sólido que está abaixo do paraboloide. Então, essa é a superfície. Z igual a x² mais y². E acima da região D do plano XY, limitado. Aqui ele vem falando qual que é a minha região D, que vai determinar os intervalos de integração. Então, limitados pela reta y igual a 2x e pela parábola y igual a x². Então, o exercício é achar o volume. Nós já sabemos que o volume ele é dado pela integral dupla, como estudamos anteriormente, da nossa região D. E a gente integra a nossa função f de xy, que no caso é o paraboloide aqui. Isso aí vai ser em função de dx dy, ou vai ser em função de dy dx. Isso depois que nós descobrimos se ela é de tipo 1 ou tipo 2, nós vamos saber. Eu já estou falando que ela é de tipo porque a gente já viu aqui que não está presa em um retângulo, né? Está limitado por curvas aqui, reta. Então ela não vai ser limitada a um retângulo como nós vimos anteriormente, nas aulas anteriores. Primeira coisa que você deve fazer neste caso é um gráfico. O gráfico irá ajudar. Então, eu tenho aqui o gráfico da região D, limitada pela reta y igual a 2x e pela curva y igual a x², a reta e a parábola, né? Como são gráficos fáceis, a gente vê aqui que os pontos de interseção 0, 0 e o 2 e 4 é onde elas se encontram e é onde se limita a região dada. Essa região aqui é a nossa região D. E agora a gente vai ter que saber se a gente vai integrar em relação a tipo 1 ou tipo 2. Essa função aqui permite ambas abordagens. Tanto tipo 1, ó, se a gente tentar aqui, ó, toque em uma função e já sai em outra. Característica de tipo 1. E se a gente analisar para cá, toca em y igual a 2x e sai em outra. Característica também de tipo 2. Olha que legal. Essa região nos permite analisar em ambos os tipos, tanto 1 quanto 2. Vamos montar os dois para vocês. Tipo 1. Tipo 1, então. Tipo 1 é preso aqui, ó, x está preso entre 0 e 2. X variando entre 0 e 2. No tipo 1, sempre o x está preso entre números, você analisa o eixo x. E agora você analisa as curvas. Ó. Toca primeiro na curva x² e sai em 2x. Então o y está variando entre x² e 2x. Então você tem a integral dupla. X primeiro sempre, né, no tipo 1 aqui, de 0 a 2, e o y entre x² e 2x. E integra a nossa superfície x² mais y². Tipo 1 é dy dx, né? Primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então isso aqui é achar o volume por meio do tipo 1. Vamos montá-la também como tipo 2, tá? Tipo 2. No tipo 2, o y que fica preso entre os números aqui, ó, entre 0 e 4. O ponto mais alto é o 4 e o mais baixo é o 0. Então o y, neste contexto aqui, vai estar indo de 0 até 4.
Então o y variando de 0 a 4. E agora que vem elas aqui, muita gente tem dificuldade de tipo 2. Não é difícil, né? Mas algumas pessoas apresentam. Que é você expressar em relação a x aqui os intervalos. Só que você vai ter que deixar a função em função de y. Esse que é o problema. Ela toca primeiro nesta, né? Tipo 2, vem daqui, toca nesta primeiro e sai nessa outra. Ela toca em y igual a 2x e sai em y igual a x². Ela toca nessa e sai nessa. O problema é que y aqui está em função de x. E como a gente está expressando tipo 2, essas funções aqui, elas têm que estar em função de y e não de x. Tá? Então você tem que isolar a variável. Tem que deixar ela em função de y, como está aqui. Pode ver que aqui, ó, no tipo 1, é em função de x. Tem que aparecer a letrinha x aqui, ó, nos intervalos. Na tipo 2, a letrinha que tem que aparecer é y. É só isolar. O 2 está multiplicando, divide de ambos os lados, então você vai ter x igual a y sobre 2. Ó. Pronto. Você deixou a primeira função, que é a 2x, em função de y, ficando y sobre 2. Então, entra nela. E vai sair na outra. Y igual a x². Coloca a raiz de ambos os lados, você vai ter x igual a mais ou menos raiz de y, né? Como a perna está à direita, é a perna positiva do y. Então, nós esquecemos o negativo aqui. Eu quero apenas a função positiva. Então, sai nela. E aqui eu já tenho nossa tipo 2. Então, y entre 0 e 4, x entre y sobre 2 e raiz de y, e a nossa função x² mais y² dx dy. Agora é só resolver. Uma coisa, para achar o volume, tanto faz. Se você resolver essa no tipo 1 ou tipo 2, ou quer resolver tipo 2, o resultado é o mesmo. Não é para resolver as duas. Você vai escolher ou se você quer tipo 1 ou tipo 2. Este exemplo nos permite escolher os dois tipos, né? Tem exemplo que só vai dar para um tipo ou para outro, tá? E vai de cada exemplo. Vamos resolver essa aí na próxima etapa aqui. E para finalizar, vamos calcular esse volume, né? Que a gente já sabe que pode ser tanto tipo 1 tipo 2. Eu vou resolver tipo 1, tá? Aí fica a escolha de vocês, se vocês querem tipo 1 ou tipo 2. A gente já tinha encontrado essa integral dupla aqui. Vou passar a resolver. Primeiro, vamos integrar em relação a y. Tá? Deixa eu mudar a cor aqui do canetão. Então, integrando primeiro em relação a y. Quando a gente integra em relação a y, x² é uma constante. Então, pode sair para a integração, ficando aqui. Vezes, então, por exemplo, se você quer integrar em relação a y1, integral de 1 em relação a y é y. Se você quer integrar uma constante, integral de qualquer constante, qualquer número, em relação a y, é o número vezes o y. Como eu estou integrando em relação a y, o nosso x² a gente aceita como um número. Então, a integral de um número é o número vezes y, ficando o número vezes y. E a integral de y ao quadrado? Integral de y ao quadrado, quando a gente está integrando em função de y, ela é y ao cubo sobre 3. Então, integrei aqui, já achamos o resultado, e agora a integral de y ao quadrado, achamos aqui y ao cubo sobre 3. Então, integramos em relação a y. O intervalo x² até 2x, então vou substituir agora, né, o intervalo x² é 2x, e depois de achar isso eu integro em relação a x. Agora a gente vem e substitui o de cima menos o de baixo. Nós vamos substituir eles no lugar de quem? Onde tiver y. Vou substituir aqui, aqui, depois menos,
e venho substituindo o de baixo. Então vamos lá. Eu venho aqui então e passo a substituir. Então fica x² vezes y. Estou substituindo 2x. Então x² vezes y fica x² vezes 2x. Mais y ao cubo sobre 3. Então estou substituindo 2x. 2x ao cubo sobre 3. Menos, agora vamos substituir o intervalo aqui, x², onde tem y novamente. Então era x² vezes y, vai ser x² vezes x². Então trocando y agora por x². Mais, e troco o y por x² novamente. Então tá aí. Agora a gente só vai resolver isso aqui, ou seja, a gente vai desenvolver simplificando, agrupando termos semelhantes. x² vezes 2x dá 2x ao cubo. 2x ao cubo é, olha só, 8x elevado ao cubo, certo? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. X vezes x vezes x, x ao cubo. Sobre 3. O 3 não está ao cubo. Menos x², que é o resultado daquele produto. E menos com mais. Menos de novo. x² elevado a 3 é x² vezes x² vezes x², que é x elevado a 6 dividido por 3. Tá? Aí, a partir daqui, você pode ver que nós temos praticamente o cálculo 1. Vamos pegar aqui e somar, porque tem termos idênticos, né? X ao cubo. 3 vezes 2, 6. 6 mais 8, 14. X ao cubo sobre 3. Menos x² menos x elevado a 6 sobre 3. E agora que está tudo arrumadinho, a gente integra por fim em relação a x. Integral de x ao cubo é x² sobre 4. A constante eu mantive aqui. Integral de 4 é x² é x² sobre 5. E integral de x elevado a 6 é x elevado a 7 sobre 7. A constante 1/3 multiplicando aqui. A gente arruma. 3 vezes 4 é 12. Dá para simplificar por 2. 14 por 2 é 7. 12 por 2 dá 6. Essa aqui eu só escrevi. 3 vezes 7, 21. E aí você só vem substituindo o 3 menos a substituição do zero, que vai nos dar o resultado 216 sobre 35. Como é volume, é ao cubo, né? Se for metros, centímetros, enfim, o que for dado. Era isso que eu tenho para vocês agora e fica os exercícios aí para vocês estarem brincando.